Meus alunos do sétimo ano, hoje nós vamos começar a primeira aula do terceiro módulo, né? Então, dentro da unidade 1, nós vamos estudar a arte pré-colombiana. A nossa aula está baseada, né, na página 108 até a 109, na qual tem uma apresentação do assunto. Nós vamos ver a América antes dos europeus e vamos terminar com uma atividade relativa ao assunto que a gente vai tratar. Bem, eu vou começar a aula com uma pergunta. Você sabe dizer que monumento é esse? O que parece esse monumento? Vamos ver se vocês acertam. Olhem bem, olhem direitinho. O que parece esse monumento? Você sabe dizer que monumento é esse? Você sabe dizer onde ele está localizado? Pois é, isso é uma pirâmide, tá? É uma pirâmide e está localizada na América Central. Então, com isso, a gente fica sabendo que pirâmide não existe só no Egito, tá? Então, nessa unidade, nós vamos conhecer que existem outras pirâmides, tá? E demais formas de arte existentes na América. Assim como a gente vai ficar sabendo quem foi que realizou essas obras. Olha só, no fim do século XV, os espanhóis eles chegaram no continente americano. Por quê? Porque foi comum no século XV acontecer uma série de expedições. E uma dessas expedições ela foi comandada por Cristóvão Colombo, em 1492. E essas expedições foram estendidas até as primeiras décadas do século XVI. E quando chegaram aqui, os europeus eles se depararam com civilizações já organizadas, ocupantes das regiões do continente americano e estavam ali desde a pré-história. Mas eu pergunto a vocês, por que os europeus queriam dominar uma civilização se essa civilização já estava organizada? Então, para a gente entender todo esse processo, a gente tem que compreender que havia muito entusiasmo nesse período que era chamado de grandes navegações. E o que essas grandes navegações ela promovia? Qual era a intenção? Ela buscava desbravar terras conhecidas além mar, E fazia parte do pensamento iluminista, que teve sua origem no Renascimento Europeu. A ideia era civilizar povos tidos como selvagens na visão europeia. E também não era só isso, tinha um grande interesse comercial, um interesse na exploração de recursos naturais, principalmente produtos que não tinha na Europa. Então, esses habitantes, que eram nativos da América, eles eram chamados de ameríndios e estavam distribuídos por diversas regiões do nosso continente. Então, antes da chegada do Colombo, todo esse fato, toda essa organização, a gente denomina historicamente de pré-colombiano. Então, nós vamos conhecer, a partir de agora, a produção artística e arquitetônica das três maiores civilizações pré-colombianas. Quais são elas? Nós vamos ficar sabendo como se organizava, quais as realizações artísticas dos maias, dos astecas e dos incas. Eu vou só mostrar aqui para vocês, para a gente fechar esse assunto, aonde eles estavam localizados, e como que eles se organizavam. A primeira que a gente tem aqui, logo à esquerda da nossa imagem, a gente tem os maias, que ocupou essa porção de terra, que envolve o México, a Guatemala, El Salvador, Honduras, e eles ficaram organizados nesse espaço de 2600 a.C. a 900 depois de Cristo, E o que eles fizeram?
templos em formato retangular, plataforma em cima em formato piramidal, esculturas, né, geralmente monobloco, ou seja, usando um bloco único de pedras, e decoração com formato geométrico. As imagens, as esculturas que eles faziam, geralmente tinham formatos zoomórficos, ou seja, formas de animais, né? E também formas humanas. A cerâmica que eles praticavam era muito atrelada ao uso do cotidiano ou em rituais fúnebres. Eles costumavam enterrar os seus mortos em vasos cerâmicos, né? A pintura também, praticavam a cerâmica e praticavam também a pintura mural, ou seja, quando eu falo mural, é a pintura no muro, a pintura na parede, né? Além de modelagem da jade e de pedras preciosas. E eles não trabalhavam com metais, os maias não trabalhavam com metais. A outra civilização que vai ser abordada nesse nosso assunto é a civilização asteca, que habitou o México de 1376 depois de Cristo até 1521 depois de Cristo, tá? Eles faziam, né, fizeram, a civilização dele foi muito caracterizada pelas construções em torno do lago, né, e templos também em forma piramidal, esculturas também em formato monobloco, e as formas já eram mais estilizadas. E eles já trabalhavam com os metais, que eram o que os maias não faziam. A próxima civilização era os Incas. Os Incas, tá, habitavam essa faixa territorial que envolve a Colômbia, a norte do Chile e o Peru, tá? E eles habitaram de 1438 a 1533 e fizeram também construções ao redor de um lago. A arquitetura deles tinha como característica a simplicidade, né? E a função prática, tá? E era toda montada em cima de encaixes com pedras. Cerâmica, né? Já usavam decorar essa cerâmica colorindo e com formas geométricas. Tecidos também elaboravam tecido com cor e formas geométricas, tá? E trabalhavam com metais também. Faziam estatuetas com metais, placas de metais avulsas, tá? E geralmente essas estatuetas que eles produziam estavam relacionadas a cerimônias religiosas, tá? Então, para a gente concluir essa nossa aula, eu vou pedir para vocês para responderem essa atividade, tá? Que pede o seguinte: com base em nossa aula, cite o nome das 3 principais civilizações pré-colombianas encontradas pelo europeu, tá? Por ocasião das grandes navegações. Então, vocês vão colocar o nome dessas 3 civilizações. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção e vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, tratando com mais detalhes a civilização maia, asteca e a civilização inca com as suas realizações. Bem, então por hoje é só. Nossa aula fica por aqui e um abraço para vocês.